Desde os primeiros dias da ferrovia, o apito do trem evocou a esperança de progresso e a emoção de novas conexões. Mas, por trás do ritmo hipnótico dos trilhos, sempre espreitou uma sombra. Em cada curva, a fragilidade da engenharia e do destino esperavam para transformar a viagem mais comum em uma memória de horror e desolação. Neste vídeo, vamos conhecer 3 das mais chocantes catástrofes ferroviárias da história. Tragicamente, 2 desses incidentes poderiam ter sido completamente evitados se não fossem uma série de erros humanos. Em contraste, a terceira história envolveu um fenômeno natural tão raro e devastador que seria quase impossível prever ou evitar. Em 1943, a Itália, então parte do eixo, foi invadida por forças aliadas britânicas e americanas. Com o sul da península sob ocupação, a escassez se instalou rapidamente. Comboios, trens, caminhões ou caravanas que transportavam suprimentos como comida, combustível e munição eram alvos de ataques e bombardeios. A produção agrícola que deveria alimentar os civis estavam sendo enviada diretamente para os campos de batalha para abastecer os exércitos. Isso deixava as cidades e vilarejos com escassez de alimentos. O governo impôs um sistema de racionamento severo, uma distribuição controlada de alimentos e produtos essenciais com base em cotas por pessoa. Mas mesmo com esse controle, a quantidade fornecida não era suficiente para as necessidades básicas da população. Enquanto isso, o interior do país ainda conseguia produzir alimentos, mesmo que em quantidades limitadas. Isso criou uma dinâmica de troca, um circuito não autorizado de bens entre o campo e a cidade, alimentado pela presença de novos atores, os soldados aliados. Com a chegada das tropas norte-americanas e britânicas ao sul da Itália, os civis passaram a ter acesso indireto aos estoques militares ocidentais. Produtos até então inacessíveis, como café, sabão, cigarro, chocolate, enlatados e até roupas, começaram a circular nas mãos da população. Esses itens, considerados valiosos em um contexto de escassez, vinham dos acampamentos aliados de diferentes formas. Por descarte de excedentes, por contrabando interno ou até por vendas diretas feitas pelos próprios soldados, que trocavam parte de suas rações por dinheiro, favores ou comida local. Nas ruas de Nápoles, a troca tornou-se uma cena cotidiana. Uma lata de carne enlatada podia valer ovos frescos. Um pacote de café, quando obtido de um soldado americano, podia ser trocado por pão caseiro ou até por azeite. Assim, o mercado negro se tornou a única via de sobrevivência, e o sistema ferroviário o único meio de transporte entre cidades e campos. Com o sistema de transporte colapsado e os trens de passageiros reservados ao uso militar, a população recorria a viagens clandestinas em trens de carga. Era a única maneira de alcançar as fazendas do interior. Mas, enquanto os civis lutavam para sobreviver, as companhias ferroviárias enfrentavam sua própria batalha, a escassez de carvão. Sem acesso ao combustível de melhor qualidade, eram forçadas a usar materiais de baixa eficiência, carvão sujo, úmido, com alto teor de enxofre. Esse combustível produzia menos energia e, pior, liberava monóxido de carbono, um gás invisível, inodoro e letal. Na rede ferroviária italiana, que atravessava cordilheiras, vales e túneis escavados em montanhas, esse tipo de emissão era ainda mais perigoso. Muitas dessas passagens subterrâneas exigiam força máxima das locomotivas, operando em inclinações de até 3,5%. E quando o ar deixava de circular, tudo o que restava era fumaça tóxica. A linha Nápoles-Potenza, que cruzava os Apeninos, era uma das mais usadas pelas famílias. Informalmente era conhecida como Rota do Mercado Negro, transportando cigarros e sabão para o campo e retornando com queijo, carne e farinha. Essa via se tornara um elo vital para a subsistência de muitas vidas desesperadas. Um mês antes da tragédia, em fevereiro de 1944, um incidente já havia prenunciado o perigo. Durante a travessia de um túnel no trecho entre Baragliano e Tito, um maquinista de um trem militar americano foi asfixiado pela fumaça do próprio carvão que alimentava a caldeira. Seu corpo foi encontrado tombado entre a locomotiva e o vagão de carvão. A morte foi registrada como um acidente isolado. Nenhuma norma foi alterada, nenhum alerta foi emitido. A ferrovia seguiu operando como se nada tivesse acontecido. No dia 2 de março de 1944, um trem de carga com 45 vagões, o 8017, deixou Nápoles, com pintura gasta, vagões sujos e um cheiro constante de ferrugem e carvão molhado. Na frente, 2 locomotivas a vapor, velhas, barulhentas, cuspindo fumaça escura que se espalhava pelo céu nublado de março. Era um comboio de carga, pelo menos era o que dizia o registro, mas aquele trem carregava mais do que tonéis e sacos de farinha. Carregava centenas de pessoas escondidas entre a madeira e o metal.
Mulheres subiram com crianças no colo, homens jovens agarraram seus engates com os dedos congelados. Velhos se espremeram em cantos apertados, levando consigo pouco mais do que um pedaço de pão e uma esperança silenciosa. Ninguém gritava, ninguém queria chamar a atenção. Viajar escondido era arriscado, mas ficar era pior. A maioria vinha de Nápoles, outros de Salerno, ou das cidades vizinhas que o pós-guerra deixara vazias de recursos. Todos queriam chegar ao campo. Alguns sabiam os nomes dos maquinistas, outros pagavam com cigarros para garantir um espaço no canto de um vagão. Muitos só entravam quando o trem já estava em movimento. Era uma coreografia ensaiada de desespero. Um erro e a queda podia ser fatal. O trem partiu completo, cheio demais. Às 7 da noite, o trem chegou a Battipaglia. Ali, uma locomotiva a vapor adicional foi engatada na frente. Durante a parada, dezenas de pessoas aproveitaram para subir, sem qualquer registro ou controle. Quando o trem partiu novamente, estima-se que mais de 700 civis já estivessem a bordo. A composição estava lotada, e cada metro adiante exigiria mais vapor do que o carvão de baixa qualidade podia oferecer. Por volta da meia-noite, o trem alcançou a estação de Balvano Ritigliano para uma breve parada. Um último ajuste técnico. Depois disso, começou a subir lentamente em direção ao túnel Army. Cerca de 50 minutos de esforço contínuo, vencendo a inclinação entre a névoa. A velocidade máxima foi de 15 km por hora. A composição avançava como um animal exausto, bufando através da neblina espessa que cobria tudo. A galeria del Army logo apareceu como uma ferida escura na montanha, e o trem entrou. Do outro lado, na estação de Bellamuro, o protocolo era enviar um sinal confirmando a travessia segura, mas naquela noite nenhum sinal foi recebido, ninguém soube explicar por quê. A galeria del Army tinha quase 2 quilômetros. Dentro dela o ar era imóvel, e foi ali, entre curvas e concreto, que o trem 8017 perdeu a força e parou. Por volta das 2 da madrugada do dia 3 de março de 1944. A maior parte de seus 47 vagões já havia desaparecido dentro do túnel. Apenas os últimos ainda estavam expostos ao ar frio da noite. Não se sabe ao certo o que fez o trem parar dentro do túnel. Talvez fosse o peso excessivo, talvez o carvão barato e fraco incapaz de gerar vapor suficiente. Ou talvez os trilhos, úmidos pela condensação noturna, tenham feito as rodas girarem em falso, mesmo com as caixas de areia acionadas, lançando grãos secos sob o aço numa tentativa desesperada de manter o atrito. O som da locomotiva lutando para se mover ressoava no túnel, uma sinfonia de esforço e um prenúncio de falha. Minutos antes, outro trem havia passado pela mesma galeria. A fumaça deixada por ele ainda não havia se dissipado. O túnel mal ventilado já era um corredor saturado de gases invisíveis. A cada tentativa de reiniciar a locomotiva só piorava a situação. Mais carvão, mais combustão, mais monóxido de carbono. Percebendo que não conseguiriam avançar, na cabine frontal os maquinistas tentavam fazer o trem recuar. Do outro lado da composição, os maquinistas traseiros viram o trem começar a se mover para trás e pensaram que ele estava escorregando. Em pânico, ativaram os freios de emergência. Sem um sistema de comunicação entre as locomotivas, a ferrovia operava às cegas, e esse erro de interpretação trancou o comboio no túnel. Naquela hora, muitos dos passageiros clandestinos dormiam, embalados pelo balanço do trem e pela exaustão acumulada. Outros apenas cochilavam, exaustos, encolhidos sobre sacos fardos e tábuas. Ninguém sentia cheiro, ninguém via fumaça. O monóxido de carbono, sem cor nem odor, silenciosamente entra nos pulmões, ocupa o sangue e apaga a consciência. Os primeiros a desmaiar foram os maquinistas da frente, seguidos pelos passageiros mais próximos das caldeiras. Alguns ainda tentaram sair, saltando dos vagões e correndo pela linha, tropeçando, tossindo e cambaleando. Mas não havia direção, não havia vento, muitos caíram logo após os primeiros metros. Eles foram encontrados deitados nas pedras, com os braços estendidos, rostos virados para o teto do túnel, como se estivessem em um sono profundo. Um dos poucos a resistir foi o guarda-freios da retaguarda, Michel Polo. Ele percebeu que algo estava errado. O silêncio era absoluto demais, pesado, antinatural. Ele saltou do trem e correu a pé pela escuridão até a estação de Balvano Ritigliano, chegando por volta das 5h10. Mas já era tarde demais. Boa parte dos passageiros do 8017 havia morrido enquanto dormia. Quando os socorristas chegaram, o cenário era indescritível. Os trilhos estavam cobertos de corpos. Havia crianças deitadas sobre sacos de farinha, mulheres encostadas nas laterais dos vagões com os olhos abertos, homens tombados sobre os próprios joelhos, como se estivessem descansando. Um segundo trem foi enviado para rebocar o 8017, mas não conseguiu se aproximar. A galeria ainda estava tomada pelo gás e os cadáveres bloqueavam os trilhos.
Foram necessárias quase 3 horas para remover os corpos antes que o trem pudesse ser puxado para fora. A contagem oficial de mortos foi de 517, mas relatórios da época e registros posteriores indicavam que o número pode ter chegado a 626. Os corpos foram levados à estação de Balvano Ritigliano. Ali foram alinhados em filas, depois transportados ao cemitério local, onde foram enterrados às pressas em valas comuns. Apenas 235 das vítimas foram identificadas com certeza, os demais enterrados como desconhecidos. Somente os membros da tripulação receberam enterros formais com nomes, datas e lápides. Os demais se tornaram números. Apesar da magnitude do desastre, a responsabilidade efetiva foi diluída na urgência da guerra. As autoridades aliadas que controlavam a operação ferroviária e as italianas, sobrecarregadas, preferiram que o incidente fosse tratado como uma fatalidade da guerra. Ninguém foi punido, nenhuma grande investigação com responsabilização direta foi conduzida. O evento foi rapidamente minimizado, uma tragédia isolada que não deveria desviar recursos ou atenção do esforço de guerra. Por décadas, o desastre de Balvano permaneceu relativamente desconhecido. O silêncio era conveniente para todos os lados. Foi somente anos depois que historiadores e pesquisadores começaram a desenterrar a história. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, a Alemanha foi derrotada e dividida pelos aliados vitoriosos, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, em 4 zonas de ocupação. O objetivo inicial era administrar o país temporariamente. A União Soviética ocupou a porção oriental da Alemanha. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a França ocuparam as porções ocidentais do país. Com a escalada da Guerra Fria e as diferenças ideológicas irreconciliáveis entre o comunismo soviético e as democracias capitalistas ocidentais, a reunificação da Alemanha tornou-se inviável. Em maio de 1949, as zonas de ocupação ocidentais se uniram para formar a República Federal da Alemanha, conhecido como Alemanha Ocidental, como um sistema democrático e capitalista. Em outubro de 49, a União Soviética respondeu transformando sua zona de ocupação na República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, que adotou um sistema político e econômico alinhado ao modelo soviético. Em essência, a Alemanha Oriental era um estado satélite da União Soviética, existindo para servir aos interesses estratégicos, políticos e ideológicos de Moscou, no coração da Europa dividida da Guerra Fria. Em 1988, a Alemanha Oriental vivia sob o controle atento da União Soviética. Milhares de soldados soviéticos e seus equipamentos militares estavam espalhadas por vastas bases e campos de treinamento. Era uma presença constante, visível e muitas vezes opressora, moldando cada aspecto da vida de uma nação que, embora tentasse avançar, ainda sofria com uma economia burocrática e a falta de recursos básicos. Essa influência soviética não era apenas política, ela se manifestava em cada canto do país, da economia aos quartéis e, de forma literal, nos trilhos da ferrovia. A presença militar massiva, um legado direto da divisão pós-Segunda Guerra Mundial, significava que a vida civil e as operações militares frequentemente se entrelaçavam. No dia a dia, a infraestrutura ferroviária administrada pela Deutsche Reichenbahn era o coração do transporte, movendo pessoas e mercadorias essenciais. Uma das linhas mais cruciais dessa rede, que ligava Berlim a Dresden, passava por locais como a base do Forst-Zina. Forst-Zina é uma pequena localidade no estado atual de Brandenburgo, caracterizada por vastas áreas florestais e de treinamento militar, sempre próximas a importantes linhas férreas. Essa linha cruzava várias vezes as áreas de treinamento militar, expondo o tráfego ferroviário civil a potenciais interferências das manobras militares. Não é à toa, essa seção específica da ferrovia que atravessava a base ganhou o apelido de Ferrovia Canhão, onde o apito do trem disputava espaço com o rugido de tanques e explosões de treinamento. Em 19 de janeiro de 1988, por volta das 17h43, o trem expresso D716 cortava a escuridão ao sul de Berlim, viajando a cerca de 120 km por hora. Operado por 2 maquinistas. Era uma viagem de rotina com 13 vagões, transportando entre 450 e 470 pessoas em direção ao norte, de Leipzig para Berlim e depois para a costa do Mar Báltico. Na frente, puxando a composição, estava a locomotiva DR-132. Apenas a alguns trilhos de distância, desenrolava-se uma cena de treinamento que mudaria tudo. O soldado Uapa, de 19 anos, do Cazaquistão, estava em sua primeira aula de direção de um tanque T-64. Essa máquina de guerra de 38 toneladas era um projeto soviético para a velocidade e poder de fogo.
Mas, nesse incidente, o tanque estava sem munição e transportava apenas 2 pessoas. O APA, o motorista em treinamento, e seu instrutor Petrov, de 20 anos, da Rússia, que o monitorava da torre. A comunicação era feita pelo sistema de rádio do tanque, em meio ao rugido do motor. A tarefa de Wapa parecia simples, navegar em direção a uma ponte que cruzava a ferrovia. Ao se aproximarem da ponte, Wapa parou como instruído, mas quando foi ordenado a engatar a primeira marcha e virar à direita, ele cometeu um erro. Em vez de virar, acidentalmente engatou a segunda marcha e seguiu em frente, dirigindo o tanque diretamente para os trilhos do trem. Percebendo o erro, Petrov reagiu rapidamente da torre. Não podendo controlar diretamente o movimento do tanque, ele acionou o botão de desligamento de emergência, na esperança de pará-lo. O botão de emergência não funcionou de imediato, ou o APA desligou o tanque sozinho alguns segundos depois. De qualquer forma, o T-64 parou bruscamente, bem no meio dos trilhos do trem. Quando os soldados tentaram reiniciá-lo, nada aconteceu. O tanque estava preso. Então, à distância, eles ouviram o estrondo inconfundível de um trem se aproximando. Percebendo o perigo iminente, o APA e Petrov não tiveram escolha a não ser abandonar o tanque e sair dos trilhos. Momentos depois, aproximadamente às 17h50, o trem expresso D-716, ainda viajando a mais de 100 km por hora, colidiu com o tanque de guerra. O impacto foi devastador. A colisão instantaneamente matou os 2 maquinistas e arremessou o tanque a cerca de 130 metros pelos trilhos. A força do impacto foi tamanha que a traseira da locomotiva de 82 toneladas foi levantada do chão, quase tombando-a antes de ela finalmente cair em um ângulo acentuado de 45 graus, esmagada e deformada. Os 9 primeiros vagões de passageiros descarrilaram e se espalharam por um campo de destroços que se estendia por cerca de 500 metros. O vagão da frente sofreu o pior, sendo levantado violentamente no ar antes que o acoplador se rompesse, fazendo-o cair de forma brutal. Passageiros no meio do trem relembraram o momento aterrorizante do impacto, faíscas voando enquanto fios aéreos se rompiam em contato com os destroços. Um estrondo ensurdecedor e, através do caos, a visão chocante do que parecia ser a própria locomotiva passando por eles. No final, 6 pessoas perderam a vida, ambos os maquinistas e 4 passageiros. Outras 33 sofreram ferimentos graves, em um dos mais trágicos e bizarros acidentes ferroviários da Alemanha Oriental. Nos momentos que se seguiram ao caos do acidente, a confusão tomou conta dos sobreviventes. Muitos deles presos nos destroços, forçados a navegar pelos vagões destruídos em completa escuridão. Sem ajuda imediata, os passageiros tiveram que confiar uns nos outros para escapar. Não muito longe, soldados estacionados em um quartel próximo ouviram o barulho. Alarmados com o acidente, correram para o local. Logo depois, voluntários do Corpo de Bombeiros chegaram. Apesar da escuridão e da confusão, não demorou para que alguns sobreviventes percebessem que seu trem havia colidido com um veículo soviético. À medida que a palavra se espalhava, as tensões aumentavam. Logo, o corpo de bombeiros local se viu lutando não apenas com os destroços, mas com uma multidão alemã furiosa, voltada contra os soldados soviéticos que haviam vindo para ajudar. A cena ficou acalorada, as emoções à flor da pele, ameaçando transformar a operação de resgate em um confronto. A maior parte dos destroços permanecia na escuridão total, e os vagões de trem espalhados se estendiam tanto que a iluminação de emergência habitual não era suficiente. Então, alguém teve uma ideia em comum, mas eficaz: ligar para o estúdio de cinema mais próximo para obter ajuda. Às 23 horas, a área estava finalmente iluminada. O estúdio de cinema Babelsberg enviou vários caminhões com equipamentos de iluminação. Durante a noite, os 2 soldados soviéticos que estavam operando o tanque foram detidos. Relatórios sugerem que eles tentaram fugir do local, embora suas intenções exatas permaneçam obscuras. Em um movimento inesperado de seus superiores, foi decidido entregá-los à Polícia Civil da Alemanha Oriental, em vez de lidar com o assunto internamente. Os soldados foram imediatamente presos e levados para interrogatório. Eles só foram entregues de volta às autoridades soviéticas depois que a polícia ficou satisfeita com suas declarações. De lá, foram enviados para a Rússia, onde seriam julgados em um tribunal militar. O T-64 era considerado um segredo de Estado na época. Para evitar um escrutínio mais profundo, ele foi silenciosamente transportado para fora do local para exame. A locomotiva, juntamente com o vagão de freio e 5 vagões de passageiros, estavam muito danificados para serem recuperados e foram cortados no local. Os vagões restantes foram rebocados para fora da área, enquanto os reparos começavam. As autoridades da Alemanha Oriental tomaram precauções extras contra tanques. Barreiras foram instaladas ao longo dos trilhos para evitar que tal acidente acontecesse novamente.
Enquanto isso, a empresa ferroviária da Alemanha Oriental, a Deutsche Reichsbahn, enviou ao exército soviético uma fatura de 13,5 milhões de marcos da Alemanha Oriental para cobrir os danos. Não há registro de que isso tenha sido pago. Na véspera de Natal de 1953, a Nova Zelândia fervilhava com a expectativa das celebrações. Um trem expresso de passageiros cruzava o país de Wellington a Auckland, levando centenas de pessoas para casa, ansiosas por reencontrar suas famílias. Muitos a bordo, no entanto, jamais chegariam ao seu destino. Inconsciente do perigo iminente, o trem avançava em direção ao pior desastre ferroviário que a Nova Zelândia já viu: a tragédia da ponte de Tangwai. Os eventos que culminaram nessa catástrofe tiveram início quase uma década antes, em março de 1945. Foi nesse ano que o Monte Huapehu, um vulcão ativo na ilha norte da Nova Zelândia, começou uma série de erupções intermitentes que se estenderam até o fim do ano. Essa atividade vulcânica devastou colheitas, poluiu fontes de água e cobriu a ilha norte com cinzas e poeira. A população respirou aliviada quando o vulcão finalmente silenciou no final de 1945. Como era comum após erupções, a cratera do Monte Huapehu começou a se encher de água. Normalmente, essa água fluiria para fora da cratera, descendo as encostas do vulcão como parte do rio Whangaehu. Contudo, as erupções de 1945 haviam ejetado material vulcânico suficiente para formar uma barragem natural de Tefra, bloqueando a saída do lago da cratera. Uma enorme quantidade de água ficou represada, com seu nível subindo constantemente ano após ano. Essa barragem de detritos permaneceu instável até 24 de dezembro de 1953, quando finalmente desintegrou-se. A água jorrou para fora, gerando um poderoso lahar. Lahar é uma correnteza veloz de água, cinzas, terra e material vulcânico que desce a encosta como um deslizamento de terra líquido, arrastando tudo em seu caminho. Este lahar em particular foi violentíssimo, arrancando árvores e erodindo as margens enquanto avançava furiosamente pelo curso do rio Whangaehu. A uma certa distância rio abaixo, a imponente ponte de Tangwai atravessava o rio. Construída em 1908, a ponte era sustentada por robustos pilares de concreto, cada um pesando mais de 100 mil quilos. O lahar colidiu com eles em força total, destruindo completamente 2 dos suportes principais e deslocando-os por uma distância significativa rio abaixo. Sem os pilares, a ponte cedeu drasticamente, mas incrivelmente permaneceu precariamente intacta. Por volta das 22h15, um homem chamado Cyril Ellis dirigia seu carro, levando sua esposa e sogra para a casa dos pais, onde passariam o Natal. Ao se aproximar da ponte rodoviária que corria paralela à ferrovia, ele a encontrou completamente submersa. Pior ainda, a ponte ferroviária ao lado parecia à beira do colapso. Ele mal havia saído do carro para investigar quando ouviu o som distante do trem expresso se aproximando e avistou suas luzes. Com a urgência da situação, Ellis agarrou uma lanterna de seu carro e correu desesperadamente em direção ao trem que se aproximava, acenando e gritando em uma tentativa frenética de alertar a todos sobre o perigo iminente. Na cabine da locomotiva, o engenheiro Charles Parker viu a agitação de Ellis à frente. Ele imediatamente aplicou os freios de emergência, fazendo o trem guinchar em uma tentativa desesperada de parar. Infelizmente, a distância era curta demais. O trem avançou sobre a ponte danificada, que cedeu sob seu peso. A locomotiva e os 5 primeiros vagões de passageiros despencaram nas águas turbulentas do rio. Um 6º vagão ficou perigosamente equilibrado na beira do abismo, impedido de cair apenas por sua conexão com o vagão seguinte. Cyril Ellis, que testemunhara o horror da margem, arriscou sua própria vida e subiu nesse vagão, onde encontrou o guarda do trem e relatou o desastre. Antes que pudesse evacuar qualquer passageiro, porém, a conexão que prendia o 6º vagão se rompeu, e ele também mergulhou no rio. Apesar da queda de 15 metros, Ellis e o guarda do trem conseguiram quebrar uma janela e ajudar passageiros a subir no teto do vagão, de onde foram posteriormente resgatados. Graças às suas ações rápidas, apenas uma pessoa desse vagão pereceu, presa em seu assento por bagagens que caíram. Os outros vagões que caíram no rio tiveram um número muito maior de vítimas. Enquanto alguns passageiros conseguiram escapar, muitos não tiveram a mesma sorte. Um grande número de pessoas se afogou quando a água invadiu suas cabines. Aqueles que conseguiram escapar por uma porta ou janela arriscavam ser arrastados pela correnteza impetuosa, uma água não apenas gelada, mas transformada em uma mistura lamacenta e sulfúrica pelo nahar, poluída com o óleo do trem e repleta de detritos mortais. Dos 176 passageiros nos 5 primeiros vagões que caíram, apenas 28 sobreviveram.
Somando-se à única fatalidade do sexto vagão e a morte do engenheiro Charles Parker e seu colega maquinista, ambos falecidos no incidente, um total de 151 pessoas perderam suas vidas, a maioria nos primeiros minutos após o colapso da ponte. Enquanto as equipes de resgate chegavam ao local, seu trabalho rapidamente se transformou de salvar vidas para recuperar corpos. Essa não era uma tarefa fácil. Embora o lahar tenha diminuído após apenas 1 hora, o rio ainda fluía poderosamente, arrastando muitos corpos para longe. Alguns foram recuperados dias depois, a grandes distâncias, encontrados por fazendeiros nas margens do rio. Por semanas, redes foram colocadas na foz do Wangaeho, na esperança de capturar corpos que ainda não haviam sido localizados. Apesar de todos os esforços, 20 corpos jamais foram encontrados, presumindo-se que foram levados para o mar. Enquanto a busca continuava, a Nova Zelândia lutava para lidar com o choque do desastre. Naquela época, a Nova Zelândia tinha uma população de apenas alguns milhões. A morte de mais de 100 pessoas em um único incidente significava que quase todos conheciam alguém afetado de alguma forma. Uma investigação foi conduzida e o projeto da ponte foi questionado. A travessia havia sido desenhada para resistir a inundações e impactos de lahars, mas fora construída em 1908, baseada no conhecimento da época sobre a escala e o poder desses fenômenos. O lahar que destruiu a ponte em 1953 foi muitas ordens de magnitude mais poderoso e destrutivo do que o previsto. No final, ninguém foi considerado responsável pelo desastre. Foi determinado que todos os envolvidos haviam agido com o devido cuidado e atenção em suas funções. De fato, muitas pessoas demonstraram imensa coragem e foram reconhecidas por isso. Cyril Ellis, o motorista que alertou o trem e ajudou no resgate, foi agraciado com a medalha de George no ano seguinte, uma grande honra reconhecida no país. O lahar foi um desastre natural, que ocorreu no momento mais inoportuno. Se tivesse atingido a ponte um pouco antes ou um pouco depois, havia uma chance razoável de que a tragédia pudesse ter sido evitada. Foi uma questão de pura chance e infortúnio que o incidente tenha sido tão mortal. A ponte de Tang Wai foi substituída por uma estrutura ferroviária e rodoviária mais forte e moderna. Para prevenir uma tragédia similar, um sistema de alerta precoce foi instalado rio acima da ponte. Esse sistema monitora os níveis de água do rio e alerta a equipe ferroviária sobre mudanças súbitas. O tempo entre a detecção do lahar e a chegada estimada dele à ponte ferroviária é de aproximadamente 45 minutos. Até hoje, a tragédia de Tang Wai permanece como a maior catástrofe ferroviária na história da Nova Zelândia.